Hoje pela manhã apresentamos para vocês 3 tipos de respostas: o sim, o não e o talvez. Será que uma pessoa que de início diz que não acredita em Deus é diferente de quem diz sim ou talvez? Prestem atenção nesses cálculos que irei apresentar para vocês. A nossa proposta com esse evangelho é trazer à luz uma possibilidade em unir essas 3 respostas baseando-se no contexto em que elas são questionadas. Em algumas situações, os filhos que disseram sim aos seus pais não fazem o que lhes prometeram, enquanto os que responderam não foram lá e fizeram. Quem nesse caso foi o filho obediente? Observem essa história que aconteceu quando eu servia a Força Aérea Brasileira. A conversa ocorreu na cantina da Divisão Técnica do Parque Aeronáutico de Lagoa Santa, quando o capitão Vladimir perguntou ao suboficial Silva Pinto: "Você acredita em um Criador de todas as coisas, Silva?" O suboficial respondeu ao capitão que não acreditava em tal Criador. O primeiro sargento Elton, que estava lanchando no mesmo local, observou a conversa sem fazer nenhum comentário. Em seguida, o suboficial Barbosa entrou na lanchonete e, coincidentemente, perguntou a Silva Pinto se ele acreditava no Criador de todas as coisas. "Sim, claro", respondeu ele prontamente. O sargento Elton observou essa segunda resposta sem entender sobre o sim e o não do amigo Silva Pinto. A confusão entre as respostas se agravou quando o segundo sargento Rezende, que acabara de entrar para lanchar, perguntou para o Silva Pinto: "Silva Pinto, o senhor acredita no Criador?" "Talvez", o suboficial respondeu sem pestanejar. O primeiro sargento Elton ficou intrigado com as respostas do suboficial e decidiu perguntar: "Silva Pinto, o senhor acredita, não acredita ou está em dúvida?" Pois respondeu sim, não e talvez para as mesmas perguntas. "O Criador é dono tanto do sim, quanto do não, quanto do talvez, Elton", finalizou o suboficial Silva Pinto. Isso significa dizer que se alguém nos perguntasse se somos filhos do nosso pai, podemos dizer que sim imediatamente, caso a resposta não nos deixe em maus lençóis. Se for para um estranho inofensivo, podemos indagar a pergunta dizendo "depende" ou "talvez". Precisamos tentar saber o motivo da pergunta. E no caso de alguém nos fazer essa pergunta porque intenciona nos fazer algum mal, logo a negativa imediata deverá ser a melhor resposta. Nota-se que as 3 respostas consideram as circunstâncias que envolveram quem pergunta. O filho não deixa de ser filho de seu pai devido às suas respostas. O pai continua sendo pai sempre. Temos que entender que somos todos mortais, que o não, sim e o talvez não nos fazem diferentes. Se isso não for compreendido de forma racional, a fé pode nos levar à divisão. Vamos considerar os cristãos evangélicos, por exemplo, na figura ao lado, quando todos afirmam que disseram sim ao Pai. Porventura não estão divididos? E o que sabemos sobre o reino dividido? Marcos Amaro, Vertendo Sentido.